Olá, comunidade cristã de Calcaia, boa noite, a paz do Senhor a todos vocês, muito amor, carinho e saudade, né? Saudade esta porque a gente sabe que vai passar ainda mais algum tempo. Normalmente é bem comum nós nos encontrarmos em um final de semana para o outro, né? Mas já vamos passar para o segundo, né? E isso é comum de todos aqueles que têm uma boa relação, né? A gente está acostumado, a nossa cultura dos encontros no templo, né? No culto, então isso aí é muito essencial para uma boa relação, né? Então a gente sente-se bem, né? Não que Deus não receba o nosso culto no lar de forma nenhuma, isso é um culto da igreja primitiva, louvável, né? Mas o culto do encontro, da convivência, ele é muito importante, não é? Nas nossas vidas. Eu estar ao lado de alguém que está adorando, expressando a sua adoração e o seu amor, e isso com certeza transfere uns para os outros essa energia, esse clima contagiante, maravilhoso de saber que estamos adorando e prestando um culto ao Deus verdadeiro, como uma família, na mais plena intimidade, né, que nós temos com o nosso Deus. Mas creio que isso vai passar, né, em breve, como todas as coisas passam, isso vai passar também. É claro que nós entendemos que estamos passando algumas privações, né, de muitas coisas, principalmente desse convívio, do abraço, do beijo, da relação, do apertar de mão, mas isso é importante, esse sacrifício, para que esse problema seja resolvido o mais rápido possível. O que importa é que cada um esteja bem. Eu desejo que toda a família, a comunidade, os filhos, os pais, os maridos, as esposas estejam saudáveis. Essa é a prioridade, a nossa preocupação principal é que você esteja bem, que não precise de hospital, que não precise de emergência, que esse vírus não chegue na nossa casa de forma nenhuma. Para isso nós temos orado continuamente, para que isso não aconteça. E claro, juntamente da oração à ação, faça a sua parte, obedeça às recomendações das autoridades, da saúde, dos governantes, enfim, tudo aquilo que for para o nosso proveito e a cooperação para a parada desse caos, a gente tem que fazer em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então, com muita alegria, com muita saudade, eu me reporto a vocês nessa noite, né, como prometi, passando esse vídeo e, acima de tudo, né, lembrando que em breve nós vamos estar juntos novamente, né, como igreja do Senhor Jesus Cristo, como corpo vivo, né, nos tocando, nos abraçando, isso é importante, tá certo? E eu queria deixar aqui uma referência bíblica para os meus amados irmãos, que está no livro de Cantares de Salomão, no capítulo 6, o versículo é o 10, que diz assim: olha, quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como o exército com bandeiras? Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós somos a igreja. É importante lembrar, e todos nós praticamente sabemos, né, que há duas maneiras de interpretarmos o livro de Cantares de Salomão: o método alegórico, né, figurativo, e o método, a forma literal. E, de acordo com as escolas, com as interpretações, né, e principalmente lá no primeiro século da igreja, duas grandes escolas apresentaram as suas interpretações, a forma, melhor dizendo, de interpretar o livro de Cantares de Salomão. A primeira escola, a escola de Alexandria, dizia que o sentido desse livro era o sentido figurado, o sentido da relação da noiva com o noivo, ou seja, de Jesus e com a igreja. Já a escola de Antioquia, ela pendia para o lado literal da relação de um homem e uma mulher, ou seja, a bênção do casamento. Agora, a Bíblia Sagrada, principalmente o Antigo Testamento, a maioria
são figuras do que iriam acontecer no Novo Testamento, por ocasião da vinda de Jesus, por ocasião da existência da igreja. E isso nós podemos também ter como interpretação que esse sentido alegórico tem tudo a ver com a minha e a sua vida, porque nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro. Nessa relação alegórica que Salomão traz aqui para nós nesse versículo 10, ele vai apresentar aqui principalmente 4 figuras, e que se nós observarmos essas figuras, elas têm tudo a ver com a trajetória da igreja, com alguns momentos que a igreja passou aqui na terra. E a primeira figura que nós vamos apresentar aqui para os irmãos é a figura da alva, quando ele diz, quem é esta que aparece como a alva do dia? Ou seja, a alva, o alvorecer, uma nova vida, uma nova aurora, um novo tempo. E todos nós sabemos que a alva, ela sempre precede de uma noite, de uma escuridão, de um momento de ausência de luz. E no sentido espiritual nós estamos entendendo uma coisa, que a igreja hoje ela vive mergulhada num mundo em que está totalmente ele envolvido por trevas filosóficas, trevas morais, trevas espirituais. Então hoje o mundo ele está em trevas, meus amados irmãos. E esse é o significado da alva, da aurora, essa igreja figurada pela aurora, que ela surge no meio desse caos, dessa treva, e traz na verdade o brilho, a luz, a nova esperança, que é o evangelho que a igreja hoje prega através da sua própria existência aqui na terra. Brilhamos. A alva, ela dissipa as trevas, e todas as vezes que fala em noite nós vamos lembrar de trevas, Jesus disse que o dia dele virá de noite como ladrão. Quando Jesus morreu naquela cruz crucificado, o mundo houve trevas naquele momento. Então nós vivemos esse período de trevas, de noites espirituais, mas a igreja ela se levanta como uma alva, e também lembra-nos o despertar. Jesus diz: desperta, ó tu que dorme, resplandece, porque já veio sobre ti a tua luz. A luz do evangelho chegou sobre a vida da igreja. Precisamos despertar desse sono e nos posicionar, nos comportarmos como uma igreja que está no mundo para trazer luz, trazer um novo amanhecer, uma nova vida. A segunda figura que aparece aqui, que é esta que aparece formosa como a lua, ou seja, a igreja ela reflete a luz de Cristo. A luz de Cristo, todos nós sabemos que a lua ela não tem luz própria. O sol, ela reflete a luz do sol. Nós, como igreja, não temos luz própria, mas nós refletimos como espelho a luz de Cristo. Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Em João ele diz: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em treva. Portanto, a lua hoje, representada como a igreja, ela traz brilho, ela traz luz, ela traz, na verdade, visão, principalmente para aqueles que estão cegos pelo pecado, pela mentira e tantas coisas mais. Mas a lua ela tem uma outra característica, não só de refletir a luz de alguém, como a igreja reflete a luz de Cristo, mas ela tem as fases, A história, os estudiosos dizem, nós já sabemos, desde o primário que nós aprendemos, que a luz ela tem as suas fases, a fase nova, da lua nova, a fase da lua minguante, a fase da lua crescente, a fase da lua cheia. E quantos momentos nós passamos,
Quantas fases a igreja do Senhor Jesus aqui na terra viveu, né? A igreja teve a sua fase de nova, a igreja que surge, a igreja que está começando. Eu acredito que a comunidade viveu essa fase da lua, da igreja nova. E aonde estão os remanescentes? Elias perguntava: cadê os outros? Só eu fiquei. Nós não estamos só. Por mais que seja a fase da lua nova, da igreja nova, mas nós não estamos só. Temos poucas pessoas, mas temos a principal força que vai mover a nossa vida e fazer com que nós venhamos avançar. Temos a fase segunda da lua, que é a fase minguante, a fase do aperto. Muitas das vezes a igreja está sendo oprimida, perseguida, acuada em um canto. Quem sabe essa seja a fase que nós estamos vivendo, enclausurados, confinados dentro de uma estrutura, mas estamos aproveitando esse momento. É a fase da lua minguante. Temos a fase da lua crescente, é quando a igreja começa a crescer verdadeiramente, quando a igreja passa a desenvolver, ela está otimista, ela cresce, ela aponta verdadeiramente para um crescimento. É a fase da igreja crescente, entusiasmada pelo apoio do Espírito Santo, da pessoa de Jesus, da promessa quando ele disse: eu vou edificar a minha igreja todos os dias. Ela vai ser sempre crescente. É bem verdade que muitos morreram, mas a igreja continua no século 21 crescente. E a última fase da lua é a fase da lua cheia.